Muito... E qual seria, então, essa origem do yoga? Bom, a origem, né? Se a gente falar um pouco da história do yoga, ele é algo milenar, né? Então, assim, se você for procurar na internet, né? Vai existir... Enfim, 1001 coisas, né? Sim, você fica até perdido, porque você vai encontrar lá de 5.000 anos, outros vão falar de 7.000 anos atrás, ou 10.000 anos atrás, né? Então, é algo muito antigo, que veio originário da Índia, né? Nasceu lá na Índia. Então, ele começa, assim... Posso falar um pouco da história, assim, Pode, né? por favor. Eu gosto Porque muito de saber a origem das coisas. Pelo menos pra mim é um negócio que para entender, traz sentido. Né? O que é o yoga, né? É. Então, assim, os povos, né, da Índia, eles tentavam buscar um sentido da vida, né? O porquê, né? Então, assim, quando a Índia começa ali a entrar mais para uma civilidade, né? Começa a encontrar as dificuldades, né? Então, por exemplo, falta de saneamento básico, né? As coisas que a gente ainda vê por lá, né? Sim. Então, começa a morrer muita gente, né? Começa a morrer as pessoas, né? Às vezes morre cedo por doenças. E eles começam a entender, nossa, mas é isso mesmo, né? Esse é sentido, né? Inclusive, eles tentam voltar para as tradições deles, onde eles viviam na natureza, né? Para tentar encontrar essas respostas, né? E isso é uma fase, né, bem mais antiga, né? Depois ela passa por um processo onde ela começa a ficar um pouco mais burocratizada no sentido de as altas castas, né, que a gente pode traduzir aqui para a alta sociedade só eles tinham acesso. Então era muito passado também de guru para discípulo, né? Então eles meio que se apossam da filosofia do yoga, né? E ali, o que eu estou falando são só textos filosóficos, não é o que a gente vê hoje, né? Essas posturas todas, né? Então, era realmente a filosofia pura. Ah, que legal. Era a pura filosofia, né? O que se encontrou muito, né? Elementos arqueológicos, eram figuras de devatas, né? Que são deuses, né? Meditando, naquela postura, sentada meditando. Era a única coisa que se tinha ali né, com relação mais à postura, né? E aí depois passa por um outro período, né, onde o próprio yoga ele é sistematizado, né? Sistematizado seria no sentido de vamos organizar isso aqui, né? E aí vem os sutras de Patanjali. Sutras são pequenas frases, né, aforismos, né, que eles chamam, onde Patanjali diz que pode ser uma pessoa ou não, enfim, né? Fica aquela dúvida, né? Porque são textos muito antigos, né? Então, ele vai traçar qual é o caminho que o yogi, né? O yogini, tem que fazer para atingir aí o estado da iluminação, né? Enfim, para ter uma vida plena. Então, ele vai dividir em 4 capítulos, dizendo, né? Todo o caminho, o meio, o objetivo. E isso é uma das bases filosóficas que a maioria dos professores, quando estudam, tem, que são os Sutras de Patanjali. Mas, assim, dentro da filosofia do yoga existem diversas vertentes, né? E aí, a partir dali, também começa a desenvolver algo com o movimento Tantra. Então, assim, eu já ouvi falar no Tantra, né? Que também é uma das vertentes dentro do yoga. O Tantra, ele tem uma diferenciação, eu não vou saber explicar muito, porque eu não estudei, tá? Não é minha base, né? Mas digamos que o Tantra, ele veio como meio que um protesto, né? Eu dou meio que um significado como um protesto. Por quê? Ele começa a trazer esse movimento, vamos trazer de novo para todo mundo yoga, para que não fique somente para as altas castas. Né? Então, vamos trazer isso. Que legal. Exatamente. E o Tantra, na verdade, ele não teve nem a sua origem total na Índia. Pelo que eu ouvi mais ou menos falar, eu não sei se ele vem até do próprio budismo Vajrayana, se eu não me engano. Depois ele vai para a Índia. E aí começa a nascer o Hatha Yoga. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Já ouvi o termo, mas confesso que eu não sei diferenciar. Faz ideia, né? O Hatha Yoga é onde começa, né, que surge muita influência do próprio Tantra, ele começa a entender para que a gente possa chegar na nossa parte espiritual, a gente precisa trabalhar através do nosso corpo, que é o que a gente tem como veículo. Então, às vezes, ficar só ali na filosofia, lendo, né, não seria só o meio que eles acreditavam que precisava desenvolver.
Então, Hatha significa força, né? A sua palavra. Então, a força, né? Usar o nosso corpo físico para poder trabalhar essas energias sutis e chegar para essa parte espiritual. Então, ele sofre muita influência. E é legal também porque, assim, a Índia também teve a colonização britânica. Sim. Que também sofreu muita influência do próprio yoga, né? E nessa época, né, os tantrikas, né, que a gente pode falar que seriam os praticantes, né, também que não tem nada a ver com sexo, né, porque quando fala tanto todo mundo associa, né, os professores que eu já ouvi falar falam que não tem nada a ver, tá, não tem nada a ver. E então, assim, nessa época da colonização britânica, as pessoas que eram do Tantra, né, eles saqueavam os trens que levavam as riquezas para a Inglaterra, né? E, enfim, e era uma época ali que estava todo mundo passando necessidade também, Sim, né? sim. Foi um momento muito tumultuado. Com certeza. Então, muitas vezes eles se usavam também desse misticismo, né, do Tantra para se vender coisas que não existia, né? Milagres, enfim. Então, eles foram sendo vistos como povos muito marginalizados. Tá. Né? Então, assim, o yoga, vamos dizer que ele estaria meio que manchado, né? E aí começa um movimento, né, da corte britânica querer trazer o yoga, né? Vamos tentar mudar, né, essa imagem do yoga. E aí vem um guru, né, que tinha uma boa relação com a corte, chamado Krishnamacharya, que ele fala, vamos tentar resgatar isso? E aí dá acesso para esse guru, né, que é o Krishnamacharya, a biblioteca, né, para você ver como a corte britânica, né, se apossou, né, de tudo isso, né? Sim. E aí ele começa a ter acesso à própria filosofia do yoga, as histórias, e ele começa a espalhar, né? Ele vai viajando por toda a Índia, mostrando as posturas, né? E começa uma coisa mais física, né? Trazendo mais as posturas, trazendo mais essa ideia de saúde, bem-estar, né? E a partir dali que começa a propagar o yoga para outros lugares, para o mundo, né? Vindo mais para o Ocidente. E só que com a colonização também a gente sofre influências, Sim. né? Então as próprias posturas que a gente vê tem influência um pouco também da ginástica, né? Acaba tendo uma mistura. E também acaba tendo um outro problema, porque como a corte britânica se interessa pelo yoga e percebe que existe ali algo muito benéfico para a saúde, eles querem entender também. Sim. Então, a língua lá falada era sânscrito. Então, a tradução, muitas vezes, não vai levar a parte originária, que é do yoga mesmo. Então, muitas coisas chegavam aqui no Ocidente ao ver deles, a lentes deles, né? Sim. Então, e é engraçado porque, eu falo que é até um fenômeno, porque a própria Índia também acaba adotando, né? Os ingleses traduzem a forma dele, traz, e eles também acabam adotando aquilo como, né, como verdade. Sim, né? sim. E enfim, aí a partir daí aí vem o yoga mais moderno mesmo, né? Que acaba sendo pautado muito na saúde e bem-estar, né? Sim. Hoje. Traz muito isso. E tá agora essa questão do yoga está super em voga, né? Principalmente depois da pandemia, né?